comigo e com a igreja. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Quem está em pé, permaneça. Quem puder ficar em pé. Amém? Porque nós estamos aqui, na verdade, na academia de Jesus, né? A gente senta, levanta, ajoelha, e o nosso personal trainer é o Espírito Santo. Porque, às vezes, a gente levanta tão cedo e traz, às vezes, até a cama, né? Às vezes, a gente vem com a cama de cansaço, né? Mas chega aqui, o Espírito Santo nos anima, nos coloca para treinar, e aí nós ficamos espertos e vamos ouvir a palavra do Senhor, que ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Eu quero falar nesta manhã sobre oração. É um tema que Deus tem falado muito comigo, porque vocês sabem, eu fiquei desde o final de janeiro, assim, sempre sendo assolada com um problema de saúde, e aí a gente tem mais oportunidade de ficar mais juntinho de Deus, né? Porque às vezes a gente está bem, a gente corre aqui, ali, acolá, vai nos ativismos, nas atividades, e aí às vezes Deus fala, poxa, espera aí, eu tenho que te parar, porque eu tenho um particular contigo, eu preciso falar com você, e aí nós temos essas experiências de leito, né? De falar com o Senhor. E eu falei hoje aqui de manhã que às vezes nós precisamos das peninas dentro do nosso sapato, né? Uma pedrinha dentro do sapato, porque a penina empurrou Ana para o templo para orar e buscar o milagre dela. E às vezes nós somos impulsionados, né? Com essa pedrinha no sapato, nos perturbando para estar aqui, né? Nos impulsionando a buscar o nosso milagre. E nós sabemos que o nosso milagre vem através da nossa oração e através da nossa fé. E eu quero falar sobre a libertação de Pedro, que está no capítulo 12 do livro de Atos. Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de todo
e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a tua palavra, que o Senhor, Pai, venha colocar rema nesta palavra, Pai, que ela venha encontrar guarida nos nossos corações, que não seja simplesmente uma leitura qualquer, mas que seja, Senhor, a tua boca falando com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Aqui está muito bem claro, né, sobre oração, sobre o milagre que aconteceu na vida de Pedro através da oração. Mas o que é a oração? A oração é você falar com o Pai, é você falar com Deus. Não é só apresentar as suas petições, mas você ter momentos também de alegria, você também expor que está feliz por ter conhecido Ele. É fazer de Jesus o seu amigo e falar com Ele. E qual é o propósito da oração? Da oração petitória, vamos dizer assim. O propósito da oração não é alterar a vontade de Deus, porque às vezes nós queremos até torcer o braço de Deus para fazer a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade seja feita. Então, o propósito da oração não é alterar a vontade de Deus, mas é obtermos as bênçãos dEle. É nós obtermos as bênçãos que Ele já está disposto a nos conceder, que Ele já preparou, que Jesus já conquistou ali na cruz para nós. Já está liberado essas bênçãos. Então, o propósito não é mudar a vontade de Deus, mas as bênçãos que Ele já liberou para nós, mas que devemos pedir para obter. Amém? Estamos entendidos a oração e o propósito da oração? Pois bem, então nós vamos ao texto. O que nós vamos entender aqui? O que está acontecendo nesse contexto histórico aqui que Lucas escreveu? Nós vamos entender que Jesus havia morrido e ressuscitado. Então, com a morte de Jesus e ele haver ressuscitado, houve um problema naquela região ali, dominado pelos romanos, na terra de Israel. Começou a haver um problema político e religioso, porque os primeiros seguidores de Jesus começaram aquela vertente religiosa. São pessoas comuns que começaram isso, são pescadores, são cobradores de impostos. Aí eles começaram, nós sabemos que foi o início da igreja primitiva, né? Eles começaram a reunir em casas, com orações, e aí como eles começaram a reunir em casas com orações, não é a igreja que crescia, é a palavra de Deus que crescia. Aí começou a crescer muito, aí começou a esvaziar a sinagoga deles lá, né? Começou a esvaziar, porque eles começaram a seguir esses homens, porque começou a haver manifestações sobrenaturais naquele tempo. Até a sombra de Pedro curava. Olha só o que estava acontecendo. Aí, quando as pessoas tinham manifestações com demônios, essas manifestações também eram contidas com esses homens. Eles foram outorgados por Jesus de autoridade, que todos os demônios obedeciam a eles. E os milagres ali começaram a acontecer, e aí, com esse movimento religioso cresceu muito, o que aconteceu entre os religiosos daquela época? Isso causou um transtorno muito grande para eles, porque os templos deles ficaram esvaziados, começaram a esvaziar, né? E os judeus
os mestres daquela época, eles ensinavam o Velho Testamento, e aquilo contrariava eles. E a população dessas pessoas não queriam mais ouvir eles. Queriam ouvir Pedro, queriam ouvir Paulo, queriam ouvir Estevão, queriam ouvir Tiago, né, que foi o primeiro apóstolo de Jesus. Então, aquelas pessoas começaram a seguir aqueles homens. E isso começou a virar um problema político e religioso muito grande para os governadores. Porque se essa notícia chega em Roma, que o governador não está conseguindo conter esse povo, não está conseguindo administrar esse conflito religioso, provavelmente Herodes vai ser destituído do cargo, né? E eles vão mandar outro governador. Aí o que Herodes faz? Então, ele tem que tomar uma atitude. Qual a atitude que ele toma? A responsabilidade é dele de agir. O que ele pensa em fazer? Eu vou resolver esta crise, porque senão Roma vai me tirar do cargo e vai colocar uma pessoa que tem mais habilidades, tem mais conhecimento para resolver essa crise, esse problema que está instalado ali. E aí Herodes pensou, qual é a melhor maneira de reprimir esse movimento religioso? Como é que eu vou reprimir? Eu vou eliminar a liderança. Eu vou começar a matar os principais ali, quem está liderando esses movimentos, e vou sentir a reação do povo. Vamos ver como é que o povo vai reagir, e assim eu vou garantir o meu cargo ali. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos começar com Tiago. Então, o que ele faz? Nós lemos no versículo 1, né? Que o Tiago matou a espada Tiago, irmão de João. Então, eles começaram com Tiago. Tiago é morto, decapitado, né? E a repercussão foi muito boa. Nós lemos aqui que agradou o povo, né? Nós lemos aqui no versículo 3. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, ele planejava prender o Pedro e planejava matar Pedro no dia seguinte. Então, agora nós vamos prender Pedro, por enquanto nós vamos segurar ele aqui, vamos colocar ele assim, vamos dizer, num presídio de segurança máxima, né? Porque ele não vai sair, colocamos 16 soldados para guardar ali, são 4 quaternos, e mais 2 dentro da cela, 2 fora da cela, não sei se é dentro, mas guardando, e ele algemado, e Pedro preso e algemado, para que não haja nenhuma possibilidade de fuga. Mas por que ele colocou essa guarda toda? Aqui eu já tenho um aprendizado. Por que ele colocou essa guarda toda para um simples pescador? Por quê? Porque toda essa segurança, porque Herodes sabia que de vez em quando um ressuscitava, ficava sabendo que Jesus, quando os apóstolos chegavam, que eles receberam, eu falei, né, foi otorgado poderes para eles, até maiores, né, em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu. Então, vez ou outra, um ressuscitava, né, vez ou outra acontecia alguma bênção lá, como foi o caso de Lázaro, né, o caso de Tabita, né. Então, aí nós vamos ver no livro do Atos dos Apóstolos muitos milagres acontecendo. Então, ele pensou assim, o quê? Eu tenho que montar uma guarda, porque senão esse homem vai fugir. Senão esses crentes vão conseguir tirar, né? E o que ele pensa? Pensa o quê? Você não sabe, Herodes, que tem uma igreja em contínua oração pela vida de Pedro. Ele pensou, não dá para brincar com esse povo crente. Não dá. Eu não posso cochilar com esse povo crente. Se eu dou uma cochilada aqui, eles vêm e resgatam Pedro dessa cadeia aqui. Então, colocou toda essa segurança. Mas quando Deus quer, nada pode impedir o propósito de Deus. Nada pode impedir o projeto de Deus na sua vida. Nada pode impedir o propósito de Deus.
Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não adianta o diabo tentar te parar com as suas artimanhas de desânimo, de enfermidade, porque o diabo ele é assim, quando ele vê que ele não consegue te parar de jeito nenhum, aí ele põe na cama, que aí na cama eu quero ver como é que vai... O que vai acontecer? Mas ele esquece que tem um povo aqui na consagração que está orando. Ele esquece, ele bota a gente enfermo, né? Cadê o Sandro? O Sandro hoje está de dengue. Então, mas há um povo aqui que está orando, nós vamos orar ainda pela vida do Sandro. Esquece, o diabo esquece que tem uma igreja que ora, que acima dele tem Deus. Que acima dele tem Deus e Deus vai cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida e na minha vida. Que é o primeiro ponto que eu quero analisar aqui, é que Pedro estava dormindo, versículo 6. Quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. Por que Pedro estava dormindo, gente? Porque quem tem promessa dorme. Quem tem promessa não fica perdendo noites de sono, preocupado com a dívida de amanhã, preocupado com o que vai comer amanhã. Quem tem promessa dorme, deita se está algemado, se não está. Quem tem promessa de Deus descansa. Eu tenho um Deus que tem cuidado de mim. Ele fez uma promessa, quando você passar pelo fogo, Ele não vai te queimar. Assim diz o Senhor, eu sou o teu Deus. Está lá na palavra de Isaías 49:3. Quando pelas águas passardes, não vão submergir, você não vai submergir, você não vai afogar. Ele não prometeu que você não ia passar pelo fogo, nem passar pela água. Mas Ele tem uma promessa. O fogo não vai te queimar. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Pedro dormia naquela prisão porque ele cria na promessa. Qual foi a promessa que Deus fez para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava jovem ainda. Estava começando o pastoreio dele. Ele tinha uma promessa de Deus. Eu não vou morrer aqui nessa prisão. Também, se eu morrer, eu vou para onde? Eu vou para a glória. Conforme Daniel foi lançado ali na cova, estava me lembrando disso aqui. Agora, nós terminamos a campanha, né, de Daniel, tivemos testemunho. Eu estava me lembrando aqui, palavra até ministrada pelo nosso irmão, pastor Luciano. Eu não estava aqui, mas eu acompanhei em casa. Ele falou, olha, rei, Deus vai me livrar dessa cova. Mas fique sabendo, rei, se Ele não me livrar, também não tem problema não, o seu Deus eu não vou servir. Quer dizer, se Ele não me livrar e eu morrer também, vai ser melhor até para mim, que aí eu vou para a glória, já vou usufruir da vida eterna que eu tenho com Ele. Então, Pedro também estava assim. Eu tenho uma promessa de cuidar das ovelhas, mas também se eu já cuidei, se já cumpri o propósito na minha vida, também não tem problema, eu vou morar com Jesus, eu vou encontrar com Ele. Isso é maravilhoso, né, gente? Ele sabia que não iria morrer, que aquele não era o momento da sua morte. Você entende que quando nós cremos na promessa, sabemos que este não é o momento determinado que você vai morrer? Pode estar o diabo te afrontando, te afligindo, você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você tem promessa. Essa luta não vai te derrotar, essa prova que você está passando não vai te derrubar. Quando você crê na promessa de Deus, você crê que este problema financeiro não vai te levar à bancarrota, que este problema de enfermidade não vai te levar para o túmulo, que este problema que você está passando no seu casamento não vai te levar a divórcio, porque Deus tem solução e você tem promessa de Deus. Quem tem promessa dorme, quem tem promessa não perde noites de sono, preocupado com o que vai ser do amanhã. Então, quando nós cremos na promessa que Deus fez,
nós vamos entender que Deus não vai destruir você. Não vai. Herodes não vai matar Pedro. Por quê? Porque ele tem promessa e ele acredita nessa promessa. Pedro entendia que aquela prisão, ele não ia ser morto naquela prisão. E você tem que entender que você tem uma promessa a ser cumprida na história da tua vida. Essa promessa vai ser cumprida. Deus vai te dar livramento, porque a obra ainda não foi concluída. Então você não vai morrer nessa situação que você está. Tem solução para você. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que seja manifestado a glória de Deus na sua vida. Amém? É para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado nessa situação que você está passando. Quem é que vai dormir um dia antes de ser morto, gente? Sabendo que vai morrer. Eu vou dormir. É só quem crê muito na promessa de Deus. Quem aqui crê na promessa do Senhor? Amém. Renove nesta manhã essa crença sua, essa fé de que Deus vai realizar o milagre. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele sabia que Deus ia livrar daquela cadeia. Ele estava tranquilo. Então, queridos, Deus vai te livrar desse leito de morte, porque ainda não cumpriu o que Ele tem na sua vida. Essa sua empresa não vai fechar. Deus está falando com empresários aqui. Busque forças, se renove no Senhor. Quem tem promessa dorme, quem tem promessa não morre. Amém, queridos? O segundo ponto que eu quero analisar aqui, Deus atendeu a oração da igreja. Mas a parte de Pedro, ele teve que fazer. A igreja orou. Mas o que o anjo falou para ele? Versículo 8. Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. A parte nossa, gente, nós temos que fazer. Você está atravessando uma situação financeira, vai buscar não buscar empréstimos, não buscar com agiota, mas vai buscar uma outra solução. Começa dentro da sua casa. Eu já dei esse testemunho tantas vezes aqui, que eu estava atravessando uma situação financeira difícil quando eu havia vendido o mercado que a gente tinha, e a gente estava acostumada, né, com aquela vida regalada, vida de mercado, né, e enche a casa de tudo e tal, e aí atravessei uma situação financeira tão difícil, e eu comecei a orar e buscar o Senhor, e Deus me revelou várias formas de sair daquela situação. Uma delas foi dar o dízimo, porque eu estava com dívida, então não tinha como dar dízimo. E eu comecei a juntar o dinheiro e dei dízimo da dívida. Isso não é bíblico, isso é meu, foi particular, experiência minha com Deus. Tá? Isso não está na Bíblia que você tem que fazer isso. Mas eu quis fazer isso e deu certo para mim, glória a Deus. E começando a orar, uma das estratégias, Deus falou comigo, sabe o quê? A solução para a sua dívida vai vir de dentro da sua casa. Falei, amém. Aí comprava aquelas peças de presunto, de mussarela, peças. Tinha até a maquininha que cortava. Cortei. Fardos de refrigerante, cortei. E fui assim. Fui diminuindo, comprando essencial, e rapidamente eu saí daquela situação. Dentro de 3 meses estava tudo solucionado. Então, Deus vai te dar estratégia para você sair dessa situação, sem ser empréstimo e sem ser com agiota. Você vai solucionar, Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar um parnassá. Pede para Deus uma ideia, um parnassá, para você sair da situação que está. Repreende na sua vida o espírito de consumismo, de gastança, porque esse espírito de consumismo tem sido a causa de muitas pessoas estarem endividadas, porque não consegue ficar sem comprar. Então, queridos, nem sei onde eu estava.
no versículo 10, né? Versículo 8. Então, Pedro teve que ter as atitudes dele. O anjo foi lá, desceu, está tudo fechado, ele está guardado, mas do céu veio a providência. Está tudo fechado, está tudo trancado, 16 guardas revezando, 2 na porta, mas o anjo veio de cima e entrou dentro da cadeia. E aí? Quem pode, com esse nosso Deus, quebrar as algemas? E pasmem, eu já ouvi o testemunho de uma pessoa que sentiu que foi quebradas as algemas na cadeia também. Já ouvi esse testemunho. Em outra ocasião, eu falo dele, porque ele foi uma mulher que procurou a gente para divorciar do esposo dela, que ele mexia com droga. E ele já tinha tido essa experiência que dentro da cadeia, ele já tinha sido preso e Deus tinha soltado as algemas dele na cadeia. Então, queridos, ela não divorciou, Deus fez o divórcio, porque houve uma batida lá no Santa Teresa, bairro Santa Inês. E ele pegou aquela droga toda que ele tinha em casa e jogou num latão, e ali ele pegou fogo, ele morreu queimado ali. Aí não chegou a divorciar. Então, queridos, isso aqui não faz parte, né, da minha palavra, sair do texto um pouquinho. Então, a nossa parte nós precisamos fazer. Deus faz o milagre, mas você vai pedindo a estratégia dele. Né? Você está adoentado? Não vou procurar o médico, não, porque Jesus vai me curar. Jesus vai curar através da mão do médico, através do remédio. A nossa parte nós vamos fazer. A parte de Pedro ele fez. Ele colocou a roupa, calçou, né, e colocou a capa. Nas costas, a palavra é bem clara, né? Colocou a capa nas costas, para trás, né? Esse passado já ficou, já colocou a capa nas costas, lá para trás, e aqui é vida nova. Aí nós chegamos no versículo 10, né? Versículo 10. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Eu creio que deve ter sido a primeira porta automática, né? Que você chega, a porta abre. Aquele tempo ainda não tinha porta automática, né? Vocês concordam comigo? Ainda não tinha porta automática. Mas Deus fez uma porta automática ali, ó. Ele não é mágico, mas ele fez uma porta automática ali. Então, ele passa por essa porta. É isso mesmo. Sensor de presença, verdade. Quando você chega, a porta se abre. A presença do anjo na frente de Pedro fez aquela porta abrir. Um aprendizado legal, né? O anjo que Deus ordenou para trazer a bênção na sua mão, está na frente e as portas vão se abrindo para você. Mas você precisa crer que você tem promessa, que você está descansando no Senhor, para que essa porta venha abrir. Mas você está na aflição de espírito, você deita, não dorme, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar tanto, meu Deus, amanhã, porque meu filho aconteceu isso, meu filho está doente, fulano está com pneumonia, Jesus, e agora como é que vai ser? E dá 1 hora, 2 horas no relógio, você não dorme. Aí você vai ter um sensor de presença para abrir a porta no outro dia? Não vai. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. A minha empresa não vai fechar, porque quem me deu foi Deus. O meu emprego não vai acabar, porque quem me deu esse emprego foi Deus. E eu vou dormir e vou descansar, porque Deus vai mandar o anjo. E o anjo vai resolver o meu problema. E se não resolver também, eu vou para a glória com o Senhor. Então, é isso que Pedro estava pensando e falando ali. Aí, o que acontece com Pedro? Gente, isso que aconteceu com Pedro, acontece com a gente também, tá? Preocupado com o tempo ali. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Queridos, isso acontece com a gente. Às vezes a gente recebe uma bênção e a gente não acredita. Acho que eu estou sonhando.
me belisca aqui, né? Eu já fiz isso, né, Luiz? Me belisca aqui. Será que é verdade mesmo? Me belisca. Isso acontece com a gente pede, a gente acredita que vai receber, e na hora que recebe, começa a duvidar. Ué, será verdade mesmo que eu estou morando no terrado? Hein? Será verdade mesmo que eu comprei esse terreno? Meu Deus, será verdade que eu comprei essa casa? Não, não dá para acreditar. E a gente age dessa maneira, a gente pede, a gente busca e depois acha que está sonhando, igualzinho Pedro. Pedro achou que estava sonhando, só na hora que o anjo foi embora, é que ele, poxa, é verdade, estou mesmo, estou solto, estou livre dessa prisão, deixa eu procurar um jeito de me esconder aqui, porque senão eles não vêm atrás de mim para me prender. Então isso acontece com a gente também. E aconteceu também com a Rode, né? Aí Pedro vai... Ele sai, nós lemos aqui, aí ele vai para a casa de Marta, né? Casa de Marta. Ele vai para a casa de Maria, mãe de João, e onde muitos estavam reunidos ali. Então, eu acredito que essa casa deveria ser assim, a sede da igreja, vamos dizer, ou o point, um point, onde todos ali encontravam. Porque nessa época já estava a palavra sendo divulgada em várias casas. Eram as nossas células, era o nosso grupo de crescimento. Já estava espalhado para todo lado. E eu acredito que ali, nessa casa de Maria, mãe de João, eu acredito que deva ser o point, aonde eles reuniam os apóstolos para discutir quem vai para onde, quem vai para aqui, quem vai para ali, quem vai fazer isso. Eu acredito que ali devia ser a sede. Aí ele foi para lá, e quando ele bate na porta, né, 13, batendo a porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, o que ela fez? Ela não abriu a porta, ela também não acreditou. Gente, eles estavam reunidos orando para Pedro ficar liberto. Pedro ficou liberto, eles não acreditaram que Pedro estava liberto. Pode um negócio desse? E às vezes a gente fica assim. Na hora que a gente pega o milagre, a gente não acredita que recebeu o milagre. Acontece isso conosco também. E aí, aí Rode não acreditou. Falaram que Rode estava doida. Ela está fora de si, isso não é verdade. Então, nós precisamos ficar atentos com o nosso milagre. Quando ele chegar, você pegar ele com as duas mãos e não soltar. É meu milagre, isso aconteceu mesmo, Deus me deu mesmo, é verdade, Deus me deu. Não duvidar. E o terceiro ponto, gente, que eu não posso explorar mais o texto, porque eu preciso terminar. Porque eu quero dedicar um período para a gente estar orando. Aí o terceiro ponto a ser analisado aqui, o que esse texto quer me dizer? Eu fiz aqui um paralelo, nós estamos falando que Deus responde a oração. E Deus responde mesmo. Deus respondeu a oração daquele povo e Pedro saiu da cadeia. Mas nós não conseguimos entender a providência de Deus. Tiago estava na prisão. Aquela igreja orava? Orava. A igreja estava orando. Eu posso dizer que a igreja orou com menos intensidade para Tiago, por isso que Deus não ouviu? Eu posso dizer que oraram com mais frequência para Pedro, porque Pedro era o líder, Deus chama... Não posso dizer isso. Gente, eram dois grandes homens de Deus, tanto Pedro quanto Tiago. Eram dois grandes homens de Deus, igualmente santos, todos dois cheios do Espírito Santo, todos dois, chamados por Deus, Pedro e Tiago, um morto à espada e o outro liberto da prisão. Por que o Senhor permitiu Tiago ser morto e Pedro não foi? Vocês sabem por quê? Não, né? Tem alguém aqui que sabe? Não, nem eu. Ninguém sabe. Se alguém souber, ninguém sabe por que um foi morto e o outro. A resposta nós não sabemos. Mas o certo é que estava na agenda de Deus que Tiago iria morrer. Tiago já havia cumprido o propósito dele na terra. Nós estamos hoje, né, em luto pela vida do nosso irmão evangelista Paulino.
Estamos em luto, mas consolados e confortados pelo Espírito Santo, porque nós sabemos que ele combateu o bom combate. Ele cumpriu a missão dele aqui na terra. A missão era evangelizar os presos. Ele estava sempre lá na casa de custódia. Toda quinta-feira eles vinham aqui, saía e ia para lá. Então, nós não entendemos os desígnios de Deus. Nós não entendemos, mas estava na agenda de Deus que Tiago ia ser morto. Estava na agenda de Deus que Pedro ia sair dali, ia pastorear, ia ficar velhinho, ia morrer velhinho. E estava na agenda de Deus que Tiago foi decapitado, mas Pedro foi morto de cabeça para baixo da cruz. Já estava na agenda de Deus. Isso significa a soberana vontade de Deus, a soberana providência de Deus, os desígnios secretos de Deus. Não adianta você procurar razão para que isso está acontecendo, por que daquilo. Vocês já ouviram eu falar, já ouviram muitas pessoas falar, que a gente nunca pergunta para Deus por quê. Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? A gente pergunta para quê? Qual é o aprendizado que eu tenho desse episódio que está acontecendo? Não adianta a gente procurar razão. Tiago era menos crente que Pedro? Tiago tinha caído em pecado, por isso que ele morreu? A igreja não estava orando com a mesma intensidade como orou para Pedro? Pedro era mais importante? Ou qualquer outra coisa? Gente, porque não tem nada disso. Você não vai provar absolutamente nada. A Bíblia simplesmente apresenta as duas coisas. Um morreu e o outro ficou livre. Deus soberano, e Ele não tem que dar explicação do que Ele faz. Deus não é obrigado a te dar explicação dos atos dEle. Ele é Deus, simplesmente Deus. E Ele faz. Obrigada, meu amor. Um copo d'água não fica sem recompensa. Imagina 2, hein? Pega o seu galardão. Então, queridos, Deus é soberano. Ele não tem que dar explicação para mim, Ele não tem que dar explicação para você de como Ele age, de como Ele faz, por que Ele permitiu isso. A gente, na nossa carne, que começa a apontar dedo e condenar. Ah lá, fulano está com câncer, mas também há mágoa. A gente começa, a mágoa, ela estava com mágoa. A medicina já provou que câncer é mágoa. Não, gente. Para com esse dedinho de apontar. São os desígnios do Senhor. A gente começa, às vezes, ver 2 homens crentes, a gente vê, um foi salvo da morte e o outro, a espada. Você vê a mesma coisa acontecendo na vida de pessoas crentes, tementes a Deus, e às vezes a gente até fala, a gente vê coisas acontecendo na vida de crente, temente a Deus, olha lá, aquela mulher tem os joelhos calejados de tanto orar, de fazer a obra do Senhor, olha lá, tem um marido preso, tem um filho na droga, e aquela mulher busca, gente, que está errado? Não está errado não, gente. É Deus que sabe, Deus que conhece o limite da pessoa, a gente não tem que ficar julgando. Então, a gente vê, às vezes, pessoas crentes, temente a Deus, que andam nos caminhos do Senhor. Uns são abençoados de maneira extraordinária, com saúde, com prosperidade, oportunidade, que outros crentes passam a mesma vida de sofrimento aqui neste mundo. É doença, é problema financeiro, é dificuldade com filho. A gente vê, às vezes, as 2 famílias igualmente crentes, igual buscando o Senhor. Ah, mas aquele lá, ó, levanta cedo, corre, trabalha e faz, acontece. A outra lá, outra devagar. Não pode fazer esse julgamento, gente. A gente não pode. Isso você acaba estar questionando o Senhor. E Ele não tem que dar explicação do que Ele faz para nós. Ele não tem que dar explicação. Ele não foi feito para ser questionado, mas para ser adorado. E Ele nos criou para adorar. Então, queridos, se a gente fica perguntando a Deus por que tanto sofrimento, porque essa família é desse jeito, é outro desse jeito, nós não temos a resposta para que isso aconteceu.
Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês. Esse capítulo 12, eu não li ele todo, eu li só até o 15. Eu não li ele todo para vocês, né? Mas eu li ele todo para mim. Depois vocês leem em casa. Esse capítulo todo do livro de Atos, quando Lucas escreveu, ele começa com Tiago morto, né? Começa aqui no versículo 1, né? Com Tiago morto. E Pedro na prisão. É assim que começa esse capítulo. E Pedro na prisão. Mas não é filme, não é novelinha, não é nada, mas esse capítulo teve um final feliz, né? Ele teve um final feliz, porque ele começa assim, mas ele termina com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus crescendo, a palavra de Deus triunfando, o propósito de Deus se cumprindo. Amém? Posso ouvir um amém? No final, Deus sempre fará o que Ele quiser. Deus sempre fará a vontade dEle, que seja a soberana vontade dEle. Apenas observe o que Deus pode fazer. Toda oração tem resposta. Eu vou sempre falar isso para vocês, gente. Toda oração tem resposta. Um sim é resposta, um não é resposta, uma espera é resposta. A nossa oração não fica sem resposta, se ela estiver sendo feita de acordo com a vontade do nosso Deus. Amém? Eu tenho um segredinho comigo, posso passar para vocês. Olha só. Quando eu quero muito uma coisa, eu quero que Deus faça a minha vontade. Aí eu falo com o Senhor, se está no seu coração, gera no meu coração. Mas se não está no coração do Senhor isso que eu estou pedindo, tira do meu coração. Me dá uma solução, uma saída, e Deus tem sempre me atendido. Passamos esses 21 dias de orações aí da campanha de Daniel, né? Para a gente ter mais intimidade com Deus. Foi do início ao fim, prova, 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 luta, luta, luta. A vontade de Deus prevaleceu. Eu recebi meu milagre. Muitas pessoas aqui receberam também, né? Tivemos testemunho hoje até de uma senhora que não pôde estar presencialmente aqui, mas ela fez a campanha pelo vídeo, e o esposo dela fora da igreja, né? Divórcio, usando até droga. Deus trouxe ele para a presença do Senhor, restaurou o casamento, ele hoje está uma bênção. Tivemos muita resposta desses 21 dias. Eu tive a minha resposta, mas Deus gerou no meu coração. Não foi do jeito que eu queria. Então Ele arrancou do meu coração. Foi a resposta de Deus? Foi. E eu estou muito feliz, porque eu estou cumprindo o propósito. Eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida. E é isso que nós precisamos fazer. Estar dentro do propósito de Deus para nós. Queridos, vamos ficar em pé, né? Vamos orar. Essa palavra, ela tem muitos ensinamentos, mas o cerne da mensagem que eu peguei para mim, você pode tirar várias lições, né? E tem várias lições nesse texto, é que Deus é soberano, e que não adianta você querer fazer a sua vontade. Pastor, e não adianta você querer fazer a sua vontade. Eu já contei aqui que quando eu fazia seminário, uma colega minha de seminário, o pai dela queria demais uma van, naquele tempo era van, né? Que colocava na CSN. Ele queria demais essa van e ele pegou a aposentadoria dele e comprou. Foi para Valência, sofreu um acidente, ficou paralítico e perdeu o carro. Então, tudo que nós queremos precisa estar no centro da vontade de Deus. Toda a nossa petição precisa estar no centro da vontade de Deus. E eu quero que o pastor Luciano venha orar pela sua vida. Amém? Quem precisa dessa bênção, quem está lutando contra a vontade do Senhor, que precisa, vem aqui à frente. Quem está com algum pedido, precisa da confirmação que é da vontade do Senhor, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você, para você levar esse milagre. Amém? Quem está naquela campanha também,
da manhã de milagres, aproveita e já traz o seu cartãozinho para a gente fazer essa oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante, pastor Dami, aqui na terça-feira, a evangelista Angélica fez uma palavra maravilhosa na terça-feira aqui, falando de Ruth e falando do esposo de Noemi, que ele saiu de Belém, saiu para fora da vontade do Senhor, ele perdeu a vida e perdeu a vida do Senhor também. Então, uma decisão errada, que pode acontecer com você, né? Talvez tenha alguém aqui essa manhã que estava também tomando uma decisão, entendeu? Fora da vontade do Senhor. Esteja atento, se você puder, assista o DVD dessa-feira, assista o culto dessa-feira, você vai ver que palavra que é mesmo, entendeu? Então, para tomar uma decisão, não seja precipitada, busca do Senhor, a decisão do Senhor, amém? Feche teu voto, em nome de Jesus, Pai, queremos te louvar, Pai, pelo amor, o Senhor tem falado conosco, falou na terça, falou hoje também, Senhor, ó Pai, precisamos estar atentos, ó Pai, nas decisões, seja alinhado com a sua vontade, o seu querer, ó Pai, muitas vezes a nossa vontade quer prevalecer, Pai, mas em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ó Pai, nos ajude a estar com o nosso coração alinhado com o teu querer, alinhado com a tua vontade, ó Pai, se tem alguém aqui nessa manhã, ó Pai, ou está assistindo, ó Pai, ó esse culto, e está para tomar alguma decisão, ó Pai, que o Senhor, Pai, tenha misericórdia dele, ou dela, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, diante do Senhor, te clamando nessa hora, eu quero te clamar, Senhor, quero, Senhor, te pedir a tua intervenção, o teu agir, ó Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento, ó Pai, manifesta o seu poder, manifesta a sua obra, Senhor, manifesta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Toma aí a causa da tua filha, toma, Senhor, a causa da tua filha nas tuas mãos, manifesta o seu poder, papai, manifesta, olha o clamor, ó Pai, da tua filha, olha o clamor da tua filha nessa manhã, Senhor, manifesta o seu poder, manifesta, Senhor, olha aí a lágrima dessa mãe, dessa esposa, dessa mulher, Senhor, toma nas tuas mãos, manifesta o teu poder, Pai, manifesta a sua obra, Senhor, faça a tua vontade prevalecer, Pai, faça o teu querer prevalecer, Senhor, ó Pai, não tenha o clamor, ó Pai, do teu filho, da tua filha, do teu responde, toma nas tuas mãos, ó Pai, aí a causa das tuas filhas, ó Pai, entra na tua provisão, manifesta o teu poder, Senhor, tu és Deus de milagre, tu és
casa com o nosso tanque cheio de combustível. Nosso combustível é Jesus. Então você está com o tanque cheio para rodar a semana toda. Quinta-feira eu espero vocês aqui de novo. Amém? Glória a Deus. Estendam as mãos assim, vamos em forma de conchinha para vocês receberem a bênção do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Coloca na mão dos teus filhos, Senhor, este milagre que eles vieram buscar. Ó Deus, o Senhor assiste nas nossas fraquezas, nas nossas adversidades, e às vezes nós nem sabemos como pedir, Pai, mas o Senhor nos corrige, o Senhor nos ensina como fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o teu amor, a paz do nosso Senhor e Salvador e as doces consolações do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diz... Amém. Fecha as tuas mãos, leva até o teu coração, guarda essa vitória, em nome do Senhor Jesus. E levanta essas mesmas mãos, vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Deus te abençoe e eu te abençoo, viu? Tenha uma semana de vitória.